Bom dia bem cedinho. Eu sou a monja Kokai. Eu recebi o convite da minha irmã do Dharma, a monja Reishin, para estar aqui com vocês e a cada 15 dias poder contribuir um pouco com reflexões a respeito da vida, do viver, da espiritualidade, e eu sinceramente espero poder contribuir, né? Quando eu fiquei sabendo que esse canal é organizado e uma das pessoas que é o fundador é o Mauro Lopes, eu fiquei muito feliz, porque eu admiro muito o trabalho desse jornalista e de toda a equipe do jornal da TV 247, que é o canal, o meio alternativo, não dá para dizer alternativo, para mim não é alternativo, é o principal veículo de comunicação onde eu me informo sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Então eu fiquei muito feliz, né? Eu estou falando, hoje eu estou vestida de monja, né, para fazer esse vídeo para vocês, porque hoje está acontecendo, hoje é domingo, está acontecendo o nosso dia de retiro, de um dia de retiro, que se chama Zazenkai. Então é o dia onde a gente se reúne, faz bastante meditação, estudamos, temos palestras, né? E eu tô tirando um tempinho agora para fazer esse vídeo, né? Porque sempre durante também o Zazenkai é um momento assim muito inspirador, né? Então também auxilia, né? De vez em quando tem um mimi que se atravessa, né? As coisas desses tempos de lives, né? A gente tá convivendo e compartilhando o mesmo ambiente e a casinha deles. Então ele entra e eu tenho 3 gatos. Esse é o Fidel. Ele é muito conversador, ele adora conversar, ele fica tempo ali conversando. Mas enfim, eu oriento a prática na comunidade Zen Vale dos Sinos, que fica na cidade de São Leopoldo, né, a 30 quilômetros de Porto Alegre. Temos essa comunidade, eu fui ordenada em 2009 pela monja Coen, e essa comunidade até surgiu um pouquinho antes, em 2007. Então ela já tem uma certa história, né? E seguimos praticando, seguimos aprendendo, consciente de que somos seres inacabados, né? Sempre temos o que aprender. Isso que é uma das coisas que torna a vida tão interessante, né? Quem conhece um pouquinho sobre budismo sabe que o budismo tem como missão fundamental, isso vale para todas as tradições e escolas budistas, desenvolver meios hábeis para a superação do sofrimento, né? E tem sofrimentos na vida que são inevitáveis, né? E o próprio Shakyamuni Buda, o fundador histórico, Buda histórico, foi o primeiro enunciado dele, né? Que ele disse: existe o sofrimento, né? E foi foi esse o gatilho, né? Primeiro era por que existe o sofrimento e o que é possível para transcender o sofrimento, da onde que veio esse questionamento. Muito jovem, ele foi um príncipe, né, o Siddhartha Gautama, e ele foi criado, o pai dele tomou cuidado de prover para esse filho uma vida de muitos prazeres, né, que ele tivesse o mínimo contato possível com o sofrimento. Então ele vivia em palácios, ele saía do palácio do verão para o palácio do inverno para o palácio das monções, e criado num ambiente hiper mega protegido, né? Mas assim, com a idade, né?
foi ficando um rapaz muito sensível. Ele perdeu a mãe biológica dele logo depois do parto, uma semana depois do parto, então ele já tinha essa memória celular de dor, de privação, de separação, né? E foi muito bem criado. Quem criou ele foi a Maha Prajapati, a, a mãe adotiva, que era a tia que veio a casar-se com o pai, tiveram outros filhos, mas foi uma mãe substituta, mas muito amorosa. Então ele não teve grandes privações, muito pelo contrário. E mesmo assim ele era muito sensível, e quando ficou jovenzinho quis sair e além dos muros do palácio, desobedecendo o pai. E o que ele viu? Ele ficou impactado com a pobreza da Índia naquela época, 2.600 anos atrás, né? Ele ficou extremamente impactado. Então houveram algumas saídas onde ele viu morte, doença, velhinhos, ancianis, mal cuidados, e ele ficou muito impressionado. E aquilo passou a ser o que ele se questionava o tempo todo, passou a ser a questão existencial dele, né? Até que ele rompeu com a vida palaciana. E já na época na Índia havia a tradição dos retirantes, dos saramanas, que iam para as florestas desenvolver questões espirituais, iam se desenvolver espiritualmente. A Índia sempre foi muito rica nesses aspectos, né? E acabou fundando o budismo. Não é que ele queria fundar uma religião, mas isso aconteceu. O budismo, Buda, significa um título, quer dizer o desperto, né? E esse ismo aí veio muito, muito, muito depois, né? Ele realmente, logo ele teve muitos seguidores, porque ele é como se ele tivesse dado uma volta a mais na dialética, no entendimento de questões existenciais da época, né? E então trouxe grandes ensinamentos. Se diz que existem 84 mil ensinamentos, que é um número alegórico, né, que se usa na Índia. Quando é muita coisa, se diz 84 mil, né? E estamos aí. Eu fiz o voto, né, de colocar esses ensinamentos a serviço de todos os seres, né? Vivemos atualmente numa época, sempre houve sofrimento, mas a humanidade hoje, né, a humanidade, a civilização vai avançando, né, mas de vez em quando dá umas emperradas, e a gente está vivendo um momento desse, né, com muitos retrocessos, o capitalismo se impondo, com isso trazendo grandes cinturões de miséria, de exclusão e de injustiça social. Então vem os planos econômicos neoliberais e que implantam a força em alguns países e o Brasil é a bola da vez, né? Para que volte a ser colônia, que só exporte suas commodities, e a gente vive hoje uma realidade surreal, né? Que é difícil na nossa lógica. Como assim que se a gente produz tanta soja, o preço da soja, tanta carne, o preço da carne, né? E aonde fica a noção, assim, a ética de primeiro vamos alimentar nosso povo, o excedente a gente exporta, né? O excedente foi um dos precipitadores e a matriz fundante da vida urbana, da economia, do comércio, né? Que quando se saiu daquela época assim de ser coletor, acumulador, e começou a ter o excedente, aí começou as trocas e o comércio, né? E assim como Shakyamuni Buda teve uma questão existencial que ele ficou ali matutando em cima disso, né? Eu tenho tido também algumas questões que eu fico, elas me impregnam, me atravessam o tempo inteiro. É como transcender o sofrimento, e quando tanto sofrimento é imposto por políticas
ou ausência de políticas públicas que contemplem o bem-estar social do povo, né? Como que não seja uma falsa promessa, porque o capitalismo é muito disso, né? O empreendedorismo, a autogestão, é uma promessa de vida farta, de prosperidade, né? De sucesso, mas é muita promessa não cumprida, né? Então eu tenho matutado em cima disso e às vezes a gente busca aprofundar e busca respostas e espera grandes insights, né? E às vezes não consegue enxergar as coisas que estão na ponta do nosso nariz. E às vezes tem que vir um outro nos dar uma cutucada e nos auxiliar nesse processo. E foi o que aconteceu nessa semana, quando um praticante da minha comunidade escreveu um texto muito bonito que diz assim: o teu dia, os nossos dias, uma lição. Há um verso de uma canção de Mauro Moraes, o filósofo milongueiro da música sul-rio-grandense de base folclórica, em que o eu lírico sente-se confortado apenas por possuir um catribueno curtido para os dias que não enfreno. Isso ecoa Robbie Robertson em The Weight, o peso, canção dos anos 60, em que o eu lírico, encontrando-se exausto em uma estrada e chegando a uma estalagem um tanto fantasmagórica, pergunta ao homem do balcão: o senhor sabe de um lugar onde se possa ter uma cama? O homem responde: não. Se pusermos os dois versos em perspectiva, podemos chegar à conclusão terrível de que o descanso, o nos restaurar final, inteiramente satisfatório, não é possível nessa vida. Só é possível darmos uma pausa. Proponho, porém, que apanhemos por hora só uma parte do primeiro verso, o dos dias que não enfreno. Pense, isso existe, não é mesmo? Os dias em que tudo parece estar errado, meio fora de lugar, desafinado, pesado. Dias em que a vida, o mundo nos ultrapassam e em que nos sentimos estagnados, fora de fase, com o que acontece em qualquer escala, em que o que a mídia nos traz que não faz sentido e o que as redes sociais nos mostram menos ainda. O Talibã volta ao poder e, procurando o livro de Malala para dar uma relida, o dedinho do pé encontra a quina da cama. Dias em que figuramos estar à esquerda do zero, longe do zero, e nossos amigos e amigas e conhecidos, como em Fernando Pessoa, são campeões de tudo, o todo, o tempo sempre. Dias em que o extraordinário é demais. Bem, nesses dias é importante ter um catribueno curtido, mesmo que o homem da estalagem diga que não, mesmo que o mundo diga não. E é super importante, e mesmo anterior, reconhecer os dias que não enfreno, o momento da pausa, o tempo de dar um tempo. Na vida, como ela é, entretanto, nem todo mundo consegue pausar a vida e ficar na cama numa segunda-feira, por exemplo, ou pela duração que for necessário. Isso passado um dia pode mesmo nem ser tão legal. É aí que os budistas vêm ao nosso encontro, nosso socorro, que seria preciso incluir a nós mesmos na ideia e na prática de nutrir compaixão por todos os seres. Ou, como cantam Zé Cabaleiro e Chico César, não pira, respira. Com o toque taoísta, e aí vem o pulo do gato, temos que é possível construir um catribueno curtido simbólico interior. Tu fazes isso com atenção plena a tudo que estiver contido no dia, em um dia. Podem ser concebidos como estando inseridos em uma longa série de contas de oração. Não dá para saltar nenhuma delas. Posicione a si mesmo e ao seu dia em um lugar recuado em relação à dualidade, essa dualidade da nossa mente discriminatória, aborrecido, espetacular,
né? E no fim desse dia, ou de todos os dias, escreva um pequeno poema, como esse do escritor e filósofo sino-americano citado. O que fiz hoje? Exercitei-me, despedi-me de um amigo que partia, fui ao mercado, fiz minhas refeições, caminhei, levei o lixo para fora, li um pouco, meditei, dormi. Essa foi minha mandala. Atenção à mandala. Portanto, a qualidade do dia, por simples e insignificante que ele te pareça, especialmente no momento ruim. Tu não precisa de uma medalha de ouro e muito menos de uma por dia. O super básico está bem, viu? Um dia por vez, como contas de um rosário ou como contas de um japamala. E a repetição, essa rotina, essa repetição se transforma em resistência. Esta é a resistência. E atravessamos. Esse texto foi escrito pelo praticante, ele é um professor universitário, mora na cidade de Erechim, talvez a gente vai escutar ainda alguma coisa a mais sobre ele, e não só eu, ele escreve muito bem e tem feito um trabalho muito interessante, né? Essa contribuição dele foi uma contribuição para mim, que eu compartilho aqui com vocês, que são as pequenas coisas do nosso dia a dia e que a gente atravessa de uma margem a outra, seja ela qual for. E que os méritos desse encontro se estendam a muitos seres. E que possamos todos estar despertos, cheios de compaixão e sabedoria. Até mais.